Reina o Senhor, tremam as nações, porque Ele está entronizado acima dos querubins. É este Deus, meus irmãos, que nós adoramos, é este Deus que nós proclamamos o nome, e é este Deus também, que por meio da palavra dEle, nós ouviremos neste momento. Assim, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós leremos do versículo 15 ao versículo 20. Mateus 7, do 15 ao 20. Diz assim a Sagrada Escritura: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Oremos uma vez mais. Santíssimo Deus, em Ti, Senhor Deus, e contigo está a sabedoria e o poder. É o Senhor quem detém todo o conhecimento. É o Senhor, ó Deus, que revela e conhece aquilo que é profundo e escondido. É o Senhor, ó Deus, que está acima de tudo o que podemos imaginar. E diante do Senhor, ó Deus, não existe ninguém poderoso, grande ou sequer importante. Tu és maior do que tudo o que podemos imaginar, pedir, sequer, ó Deus, sondar com o nosso coração. É diante da Tua grandeza que nós estamos, ó Deus. Ousamos, por causa de Jesus Cristo, prestar culto a Ti. E ousamos também, por causa de Jesus Cristo, não apenas agora ler a Tua palavra, mas buscar compreendê-la. E nós sabemos, ó Deus, que aquele que se levanta agora para pregar, não tem nada para dizer de si mesmo. E a Tua igreja não pode ser alimentada por nada que venha do coração, da mente do homem. Por isso, amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós imploramos a Ti, por um pouquinho, ó Deus, ao menos migalhas de alimento que caem da mesa do nosso Senhor. Nós suplicamos a Ti que a Tua palavra venha ao encontro do nosso coração e faça sentido para nós. Obra esta, Senhor Deus, que somente o Teu Santo Espírito pode operar. Assim imploramos que o Senhor tenha misericórdia e torne o nosso coração dócil para Te ouvir, e as nossas mãos aptas para Te servir, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há uma série de espécies de aves que têm um costume, no mínimo nós podemos chamar de bastante interessantes. São aves conhecidas como aves parasitas. O que são aves parasitas? São algumas espécies de pássaros que, por exemplo, como o cuco e alguns outros pássaros que nós temos no Brasil, que plantam os seus ovos, ou melhor, botam os seus ovos no ninho de outros pássaros. Ou seja, a mãe pássaro vem e não bota os seus ovos no seu próprio ninho, mas bota no ninho de outras espécies. E o que acontece é que quando a mãe daquele ninho vem, ela olha para os seus ovos e não percebe a diferença, porque afinal de contas os ovos são bastante parecidos. Mas acontece algo interessante nesse processo. Aquele ovo que foi colocado ali por outra espécie, uma hora eclode. E quando isso acontece, ele simplesmente se alimenta dos outros filhotes, porque ele não é da mesma espécie. Então, a vida desse pássaro basicamente só existe porque ele
mata outros passarinhos para sobreviver. São assim chamados então aves parasitas. Porque a mãe não cria, não choca os seus próprios ovos, e quando esses pássaros nascem, eles destroem o ninho todo. Toda a ninhada é devorada, é morta. Amados irmãos, no texto que nós lemos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos alerta sobre um tipo semelhante de perigo. Um tipo semelhante e igualmente mortal. Mas, obviamente, não para um ninho de pássaros, mas um perigo semelhante e igualmente mortal para a vida da igreja. Aves parasitas, que se parecem muito com os demais filhotes, mas que na verdade foram colocadas ali para a destruição do ninho e que se alimentam da destruição do ninho, que são os falsos profetas. Por isso, o tema do sermão dessa noite é: tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com os falsos profetas. O nosso Senhor Jesus Cristo aqui, como se alguns irmãos se lembrarem, está na última parte do seu Sermão da Montanha. E essa última parte é dividida basicamente em 4 partes maiores, ou menores, desculpem. Na semana passada nós vimos uma ordem de Jesus, na qual ele convoca os seus ouvintes a responderem tudo aquilo que ele havia ensinado até então. Ele manda, ordena que eles entrem pela porta estreita. E a partir de agora, Cristo dará 3 avisos para manter, ou para, melhor dizendo, fazer com que aqueles que aderem ao reino, para aqueles que entram pela porta apertada, pela porta estreita, e caminham pelo caminho apertado, sobrevivam. Ou continuem no seu caminho, na sua caminhada de fé. E o primeiro aviso é justamente esse: tome cuidado com os falsos profetas. E o nosso texto nos mostra pelo menos 3 formas que nós devemos ter, ou nós devemos praticar, para tomar o cuidado devido com estes homens, com estes parasitas. Em primeiro lugar, tome cuidado com os falsos profetas, considerando o quão perigosos são, ou o quão perigosos eles são. No versículo 15, o nosso Senhor começa dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas. A primeira coisa que nós temos que compreender aqui é o que de fato Jesus está querendo dizer com falsos profetas. Meus irmãos, essa é uma linguagem veterotestamentária, ou seja, é uma linguagem do Antigo Testamento. A expressão falso profeta é muito comum no Antigo Testamento. Porque nós sabemos que a maneira pela qual o Senhor se revelava na Antiga Aliança, como nos diz Hebreus 1:1, era por meio dos profetas que falavam aos nossos pais, ou seja, aqueles primeiros do povo de Deus. Afinal de contas, não havia ainda a palavra escrita. Cristo não havia chegado e o cânon das Escrituras não estava encerrado. Por isso havia necessidade de homens que eram levantados por Deus e recebiam revelação especial, revelação verbal mesmo. Deus falava com eles e ordenava que estes homens falassem para o povo. O profeta, então, era um ofício do Antigo Testamento que fazia a contramão do sacerdote. Como assim? O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. O profeta é aquele que representa Deus, é o porta-voz de Deus diante do povo. Entretanto, como Satanás nada cria, mas tudo tenta corromper, o ofício de profeta também foi corrompido no Antigo Testamento. E aí surge então o advento ou o acontecimento dos falsos profetas. O que eram falsos profetas no Antigo Testamento? Eram aqueles que em nome de Deus desviavam o povo do caminho do Senhor. Eram aqueles homens que diziam ter autoridade concedida por Deus, mas na prática mesmo, tudo o que eles faziam, quer por palavras, quer por ações, acabava por desviar o povo de Deus do caminho. No Antigo Testamento nós temos alguns testes para saber se o profeta
é verdadeiro ou se aquele que se levanta para falar em nome de Deus é falso. O primeiro destes testes era o teste da veracidade. Isso está lá em Deuteronômio 18. Moisés está ensinando o povo antes do povo entrar na Terra Prometida, e ele diz, prestem bastante atenção. Certamente depois que eu morrer, se levantarão no meio de vós profetas. Mas vocês precisam ficar atentos. Porque nem todo aquele que se levanta em nome de Yahvé, de fato foi mandado por ele. O primeiro teste é, se aquilo que o profeta falou ou previu acontecer, ele é um profeta de Deus. Ou melhor dizendo, ele pode ser um profeta de Deus. Se alguém se levantar diante de vocês e fizer uma previsão, e essa previsão não se cumprir no tempo que ele disser, é um falso profeta. É bastante interessante que nos dias de hoje nós temos muitas pessoas que se levantam e dizem que são profetas, dizem que têm visões, dizem que têm sonhos, dizem que têm palavra do Senhor para a vida dos outros. E eles querem se colocar como aqueles profetas do Antigo Testamento. Mas é interessante que nenhum deles quer sofrer a punição quando as suas falsas profecias dão errado. Porque a punição do Antigo Testamento era, se alguém se levanta, fala que algo vai acontecer, isso não acontece, vocês peguem esse homem e apedrejem ele. Bom, afinal de contas, aqueles que se levantam como profetas nos dias de hoje, sem o serem, se querem ter as honras do profeta do Antigo Testamento, deveriam também ter o revés. O revés. Mas não é isso que acontece. O que acontece normalmente é o seguinte, eu estou fazendo uma previsão, Deus me disse que vai acontecer isso na sua vida, mas só vai acontecer se você tiver fé. Aí é um jogo sempre ganho. Ele nunca perde, ele nunca erra. Porque se não acontecer, foi você que não teve fé. Mas a Escritura nos mostra, em Deuteronômio 18, que se o profeta diz e não acontece, ele é falso. Mas pode acontecer que um profeta se levantasse em Israel, ou podia acontecer que um profeta se levantasse em Israel, e ele fizesse uma previsão que por algum motivo acontecesse. Aí entrava em ação a segunda etapa do teste. Ele previu, aconteceu. Agora vamos ver qual é a veracidade desse profeta em relação a Yahvé. Ou nós podemos até dizer a sua lealdade a Yahvé. Deuteronômio 18, 21 a 22, vai nos mostrar que se alguém se levanta e faz uma previsão e a previsão acontece, mas logo depois ele diz, vamos, sirvamos a outros deuses que não Yahvé, mesmo que ele tenha acertado o futuro, é um falso profeta. É um falso profeta. Porque o verdadeiro profeta nunca vai levar o povo para longe dos caminhos do Senhor. Então a sua previsão deve ser atribuída à força dos demônios, a um golpe de sorte, mas nunca ao Senhor. Porque o que ele está fazendo é tentar desviar o povo de Deus. E o terceiro teste é o teste ético. O teste ético. Isso nos mostra Jeremias. Lá em Jeremias 23, do 9 a 15, o Senhor está ali advertindo o povo de Israel, e nessa parte ele adverte o povo especificamente na categoria dos profetas. Porque os profetas daqueles dias se tornaram falsos, porque eles até proferiam algumas verdades sobre Deus, mas eles já tinham deixado de cumprir essa verdade na sua vida há muito tempo. Portanto, no Antigo Testamento era comum você identificar um falso profeta, seja por sua precisão ou veracidade, seja por sua teologia, ou seja, para onde ele está guiando Deus, se para Yahvé ou se para ídolos, e pela sua ética. Se ele não vivesse nos caminhos do Senhor, se ele tivesse uma vida devassa, irresponsável, ele não era um verdadeiro profeta. E aqui, fazendo uma correção imediata, eu falei que o segundo critério estava em Deuteronômio 18. Não, o segundo critério sobre fidelidade teológica está em Deuteronômio 13, de 1 a 6. Que é o texto onde Moisés fala, se alguém aparecer e disser, vamos após outros deuses, é um falso profeta. Mas vejam, se era tão comum para o povo judeu a figura do falso profeta, a ordem que Jesus Cristo nos dá é bastante interessante. Ele dá uma ordem, ele faz um mandamento. Acautelai-vos dos falsos profetas.
E essa ordem aqui, meus irmãos, não era uma ordem que deveria ser cumprida uma única vez. Do tipo assim, uma vez eu pensei quais são os critérios que compõem o verdadeiro e o falso profeta. E agora minha tarefa está pronta, está terminada. Não, a ordem de Jesus aqui tem a ideia de fazer o seguinte: tomem cuidado continuamente com os falsos profetas. Ou seja, atentai continuamente dos falsos profetas. É um trabalho cotidiano. A ideia que Cristo está querendo aqui é que os seus discípulos estejam o tempo inteiro, todos os dias da sua vida, com a guarda alta, prestando bastante atenção e fugindo de homens maus. Essa é a ideia. É a ideia de estar sempre alerta. É a ideia de estar sempre atento para ver se aquilo que nós estamos ouvindo ou consumindo de fato condiz com a palavra de Deus. Todos os dias. É um trabalho que só vai ter fim na eternidade, porque lá já não haverá mais falsidade. Mas quando Cristo dá essa ordem, com essa dimensão contínua, Ele está nos mostrando que rotineiramente, continuamente, nós devemos tomar cuidado. Todos os dias. E a pergunta é, como nós fazemos isso? Como que nós devemos cumprir essa ordem de Jesus? Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade bastante ecumênica, uma sociedade bastante sincrética quando se fala de religião. Nós somos o país onde as pessoas vão à missa no domingo e no centro espírita na quarta. Nós somos o país onde as pessoas estão num culto ouvindo um sermão no domingo e estão consultando o horóscopo na terça. É sincrético porque nós aceitamos tudo. O Brasil é um país conhecido por abraçar o mundo, é por isso que o símbolo nacional é o Cristo Redentor. Nós não temos o costume de ser criteriosos. Porque a gente não quer essa briga com ninguém. A gente não quer ser antipático com ninguém. Mas o que Cristo está mostrando é que nós temos sim que ser extremamente criteriosos todos os dias. E como nós devemos fazer isso? Como nós devemos tomar esse cuidado? Como nós devemos atentar rotineiramente? Reforçando a nossa atenção, a fim de sermos criteriosos por meio de conhecimento bíblico. Meus irmãos, só há um jeito de nós reconhecermos um falso profeta. É conhecendo o que é a verdadeira palavra do Senhor. Meus irmãos, talvez nós sejamos demasiadamente desleixados aqui. Talvez nós não nos preocupemos tanto assim. Talvez nós achemos que nós estamos em um terreno seguro. E que qualquer pessoa que se levante falando em nome de Deus deve ser ouvida e acatada. Isso não é verdade. Só que o problema é, nós nunca vamos cumprir essa ordem de Cristo, nós nunca vamos estar alertas em todo momento, se nós não conhecermos a Sagrada Escritura. Se nós não mergulharmos profundamente na verdadeira revelação de Deus. É completamente impossível nós percebermos uma mensagem falsa se nós não conhecemos a mensagem verdadeira. É completamente impossível perceber quando alguém está nos desviando do verdadeiro Deus se nós não conhecemos o verdadeiro Deus profundamente. É impossível detectar, tomar cuidado, ou seja, cumprir a ordem que o nosso Salvador nos dá aqui, sem conhecimento bíblico, sem nos aprofundarmos na Escritura. E aqui vai uma recomendação. Aqui vai um incentivo. Amados irmãos, pela graça do Senhor, nós ainda estamos em uma igreja, uma denominação que tem boa teologia. Mas é muito triste quando nós passamos anos dentro da igreja presbiteriana e nós sequer nos aprofundamos na doutrina bíblica. Nós dizemos e acreditamos que a igreja presbiteriana, os nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo, o catecismo maior, por exemplo, são exposições fiéis da palavra do Senhor. É por isso que nós somos presbiterianos. Mas é bastante triste que nós não usufruamos disso. Há um bom jeito de conhecermos melhor as doutrinas bíblicas. Você não sabe por onde começar, ou melhor dizendo, você quer começar de uma forma segura? Leia esses documentos. A nossa
fé, ou aquilo que nós cremos sobre a Escritura, sobre as doutrinas bíblicas, está tudo lá. Está na confissão de fé, está nos catecismos. Isso vale em especial para os oficiais. Quando nós somos ordenados oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós recebemos uma pergunta para responder. A pergunta é: você concorda e subscreve todas as doutrinas da Igreja Presbiteriana do Brasil? Quais doutrinas são essas? Aquelas que estão expressas no catecismo, nos catecismos e na confissão. E a nossa resposta imediata é: sim, nós concordamos com tudo. Mas é muito triste ver, e eu já conheci alguns casos de presbíteros de anos de igreja que nunca tinham lido a confissão de fé. E não foi por falta de oportunidade, foi por falta de vontade. Isso é um alerta especial, nós precisamos nos aprofundar na doutrina bíblica, e um bom jeito é fazer isso. Nós precisamos voltar a ensinar às crianças o breve catecismo. Nós precisamos voltar a conversar sobre a confissão de fé, porque a nossa fé está ali. Aquilo que nós cremos sobre a Bíblia está ali. É um ótimo começo para nos aprofundarmos. Usem isso, usemos isso. O Senhor nos deu o privilégio de estarmos em uma igreja que tem teologia saudável. É um ótimo meio para não cairmos no engodo, na armadilha dos falsos profetas. E por que Jesus Cristo nos ordena que nós tenhamos tanto cuidado assim? Porque é uma ordem bastante séria. Porque veja, se você ordena que alguém faça algo continuamente, todos os dias da vida dela, é porque isso é muito importante. E por que é tão importante tomar cuidado? Por que é tão importante mergulhar na doutrina bíblica para conseguir discernir a doutrina falsa? É por causa da natureza dos falsos profetas. A questão aqui, meus irmãos, é que o versículo 15 nos mostra que os falsos profetas não vêm com uma placa escrito falso profeta. Não está na testa deles escrito falso profeta. Nós precisamos estar atentos, porque os falsos profetas se disfarçam. O texto nos diz que eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, eles são perigosos. O falso profeta é semelhante àqueles animais, aqueles felinos, por exemplo, que se camuflam no meio da selva, da mata, ou de qualquer terreno que eles estejam, para abocanhar a sua presa. Qual é a tática que eles usam? Eles se escondem em um lugar que tem uma cor semelhante à cor do seu pelo, por exemplo. E o animal, a sua presa, passa por ali e se aproxima, e ela não percebe, porque ele está camuflado. E aí, quando a presa menos espera, o predador pula e abate. O falso profeta faz exatamente isso. Ele não vem a nós como alguém contrário ao cristianismo. Não. Ele se apresenta como uma pessoa devota. Ele se apresenta como alguém sério. Ele cita textos bíblicos. E nos dias de hoje, amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado com aqueles que estão camuflados no nosso meio. Nós estamos na era da informação, e o que nós mais temos hoje em dia são pessoas falando em nome de Deus. Os falsos profetas continuam camuflados. Eles continuam se disfarçando de ovelhas, e eles atraem multidões. Mas o texto nos diz que eles estão apenas fazendo isso para abocanhar e destruir a fé. Eles estão camuflados hoje em dia em teologia coach. Aquele garotinho que está lá num palco escuro, sentado num banquinho, com uma voz mansa, toda delicada, que nunca vai confrontar o seu pecado por nada nesse mundo. Com fundo musical para você chorar. E dizendo que você é o centro do coração de Deus. E dizendo que você é tão valioso quanto Jesus Cristo. Pecador não, mas valioso. O falso profeta vai estar em mega igrejas dizendo que tudo o que Deus tem para a sua vida é te fazer rico. E ele vai usar muitos textos para isso. Ele vai falar que você não tem que passar por doença nessa vida. Ele vai dizer para você que você não tem que passar por pobreza nessa vida. Ele vai dizer para você que tudo o que você desejar, Deus
vai te dar. Basta você fazer uma oferta muito grande, é óbvio. Mas ele te promete isso. Nunca vai falar que você é um pecador. Nunca vai falar sobre graça, sobre inferno. Não. O falso profeta vem disfarçado de misticismo, dizendo que teve visões e revelações, e vem diante de você dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. E ele promete curas, ele promete poder, ele promete milagres e paralíticos andando, cegos vendo. Mas ele não te fala do Evangelho, ele não te fala da cruz, ele não te fala de Cristo. O falso profeta ainda está camuflado em pessoas com uma ótima retórica, mas que vem para você e diz o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Afinal de contas foi escrita por homens. E se nós dissermos que a Bíblia é a palavra de Deus nos dias de hoje, nós vamos colocar na nossa igreja muitos conceitos machistas, porque a Bíblia é datada, a Bíblia foi escrita por homens de seu tempo. Esse é o falso profeta. Ele vai dizer que nós temos um Deus mãe, como certo homem disse aí. Ele vai dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Falso profeta. Mas como ele se apresenta? O cartão de visita dele está pastor, bispo, presbítero, apóstolo, qualquer coisa assim. Mas eles são perigosos, porque eles matam a fé de todos aqueles que se aproximam deles. Portanto, tome cuidado com os falsos profetas, em primeiro lugar, considerando quão perigosos eles são. Eles podem até parecer crentes, mas eles não são crentes. Eles podem até parecer muito bem intencionados, mas eles não estão bem intencionados. Eles querem roubar, matar e destruir. É interessante que esse texto não fala de Satanás. Se você ler João 10, você vai perceber que Cristo está falando do ladrão como falsos mestres. É ele que vem para roubar, matar e destruir. É óbvio que eles são enviados por Satanás, que rouba, mata e destrói desde o princípio. Mas esse texto está falando de falsos mestres. Eles são perigosos, apesar de se parecerem muito com crentes. Em segundo lugar, tome cuidado com os falsos profetas, discernindo os seus frutos. Do versículo 16 a 18, Cristo nos mostra um princípio geral e ele vai exemplificar esse princípio geral por meio de 2 exemplos. O princípio geral aqui é um princípio de discernimento, ou seja, Jesus Cristo está nos dizendo que nós precisamos saber avaliar os frutos, aquilo que os homens que se levantam em nome de Deus produzem. A linguagem que ele usa é: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E é uma pergunta retórica, é óbvio que não. Ninguém vai num espinheiro para colher uma fruta para comer. Jesus Cristo está nos mostrando que nós precisamos julgar aqueles que se levantam em nome de Deus, não pela aparência, não porque eles estão bem vestidos e têm uma boa oratória, e porque nós choramos quando escutamos eles falarem, mas pelos seus frutos. E o que são os frutos? Meus irmãos, seguindo aqui a lógica do texto, o que Cristo está fazendo? Lembre-se que ele está, como Moisés, diante de um povo, legislando. Ele está mostrando as leis do reino. E em particular, nos versículos anteriores que nós tratamos na semana passada, Jesus Cristo está falando sobre a porta estreita e o caminho apertado. Os frutos dos falsos profetas são falsos ensinos, principalmente no que diz respeito à porta estreita e ao caminho apertado. O falso profeta é aquele que nunca vai te confrontar contra o seu pecado. É aquele que tenta tornar o caminho muito mais prazeroso. É aquele que vai dizer que você não é tão pecador assim. É aquele que vai te dizer que você é muito, muito importante para Deus. Mais do que a própria justiça de Deus. É aquele que vai dizer que, porque Deus é amor, ele se esquece da sua justiça e da sua ira. É aquele que vai dizer, ou melhor, é aquele que não vai dizer que você precisa abandonar a sua vida de pecado. Um falso profeta nunca vai te direcionar para a santidade. Nunca. Nunca.
Porque isso não atrai. Porque isso não é popular, como nós vimos na semana passada. São poucos os que entram no caminho estreito. E eles não querem o bem das pessoas. Eles querem público. Eles querem poder. Eles querem audiência. Mas é bem verdade também que frutos não são apenas as doutrinas que os falsos profetas produzem. Frutos também têm a ver com comportamento, com estilo de vida. No Evangelho de Mateus nós temos duas ocorrências, pelo menos, da expressão frutos se referindo a atitudes. Lá em Mateus 3, versículo 8 e 10, João Batista está confrontando os fariseus e ele diz assim: vocês acham que porque vocês são filhos de Abraão vocês vão fugir da ira futura? Não. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E mais para frente ele vai dizer que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus Cristo, quando é rejeitado pelos judeus lá no capítulo 21, no versículo 43 ele diz: por causa da sua rejeição, o reino será tirado de vocês e será dado a um povo que produza bom fruto. Bom fruto. Então, os frutos aqui que Cristo está nos apresentando, de fato têm a ver com doutrinas, sim, mas também tem a ver com vida prática. Tem a ver com a forma com que esses homens se comportam. E como eu disse, eles se parecem muito com crentes. Mas eles são falsificadores. E Jesus Cristo nos ensina a avaliar essa falsificação nos versículos 17 a 18. Ele vai dizer: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E é interessante que a palavra para árvores más aqui é literalmente árvore podre. É uma árvore que está com a sua raiz completamente comprometida e já está caindo aos pedaços. E já não tem mais como ser revitalizada. Ela está completamente tomada por doenças, ela está apodrecendo. E quando ela consegue produzir algum fruto, obviamente, esse fruto também vai estar doente, podre e sem nenhuma condição de ser consumido. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando é que, por esse contraste de exemplo positivo, ou seja, árvores boas produzem bons frutos. Ou seja, homens de Deus ensinam corretamente e vivem aquilo que ensinam. Falsos profetas são árvores podres. Eles vão desvirtuar a doutrina. Eles podem até citar muitos textos bíblicos. E normalmente eles vão misturar a verdade do evangelho com a sua mentira. Mas eles vão direcionar o entendimento para a mentira. Eles podem até simular algumas virtudes do evangelho. Eles podem parecer muito humildes. Eles podem parecer muito honestos. Eles podem parecer muito interessados pelas pessoas. Mas em última instância o que eles querem é a destruição do povo de Deus para atender os seus próprios desejos. Ninguém consegue falsificar por muito tempo a virtude. Ninguém consegue falsificar por muito tempo a verdade. Em algum momento, aquilo que está no coração virá à tona. E a questão aqui, amados irmãos, é que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós avaliemos. A ideia é mais ou menos a seguinte: pense em um agricultor. Ou melhor, pense na diferença de um agricultor para alguém que não tem contato com esse tipo de prática. Se vocês me colocarem em uma plantação, eu não vou saber diferenciar o que é o ramo de um fruto, ou de um cereal, ou de qualquer coisa, de uma erva daninha, de uma praga. Porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Para mim, eu vou olhar, tudo parece exatamente igual. Mas um agricultor, ele sabe. Ele olha para a terra e começa a crescer a planta, e começa a crescer o mato em volta, ele tira o mato. Ele vai carpir, ele vai limpar o terreno. Ele não vai deixar que as ervas daninhas sufoquem a planta. Para um olho leigo, mal treinado, são a mesma coisa. Mas para um agricultor habilidoso, há muita diferença entre uma planta frutífera, um bom ramo, de uma erva daninha, de uma praga. Há muita diferença. Cristo Jesus está nos
dizendo que temos que ter olhos treinados para saber diferenciar a erva daninha do bom fruto. A questão é, nós temos olhos treinados? Quando nós escutamos um sermão, nós estamos biblicamente capacitados para dizer, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Quando nós vemos um vídeo na internet, quando nós vemos um post, uma frase de alguém falando sobre a Bíblia, nós temos capacidade de dizer, isso é falso, isso é verdadeiro? Nós sabemos diferenciar o bom fruto da erva daninha? Quando nós vemos alguém que está em evidência, se comportando, nós sabemos diferenciar a virtude da falsa virtude? O temor a Deus da falsa moralidade? Cristo Jesus espera que nós façamos isso. Mas como o texto nos mostra, por mais que os falsos profetas falsifiquem as virtudes, é de fato impossível produzirem frutos bons. Porque as suas obras más sempre vêm à tona. Sempre, em algum momento vêm. Pode ser que em primeiro momento, esses homens se infiltrem na igreja e ninguém perceba. Mas ele vai se revelar. Como predador, uma hora ele sai da moita. Uma hora ele ataca. Uma hora ele fala uma heresia. Uma hora ele começa a desvirtuar o comportamento das pessoas por meio do seu comportamento imoral. Uma hora ele se revela. E Cristo Jesus nos leva a ser aqueles que estão sempre vigilantes e que não aceitam frutos podres. É intolerância mesmo. Como aqueles que têm intolerância à lactose não podem consumir leite, nós devemos ser intolerantes a fruto podre. Lá nos primeiros séculos da igreja, houve uma grande dissensão teológica sobre a doutrina da Trindade. Um homem chamado Ário estava ensinando que Jesus Cristo não era Deus como Deus Pai, mas que era sim um ser diferente, superior até mesmo aos anjos, mas que era criado por Deus. E por isso, ele era um pouquinho inferior. Era uma categoria diferente de Deus. E esse homem teve tanto sucesso, que até mesmo alguns imperadores aderiram à doutrina desse homem. Mas se levantou um outro homem dentro da igreja, chamado Atanásio. E ele combateu ferrenhamente Ário. Tão ferrenhamente, que ele foi expulso mais de uma vez da sua igreja. Ele era chamado de teimoso, intolerante, inflexível. Mas veja, esse homem lutou até o final. Ele não tolerou o fruto podre. A tal ponto que, por causa da graça do Senhor, usando a vida de Atanásio para resistir, para não aceitar, houve um concílio onde as doutrinas de Ário foram condenadas. E que se não fosse por esse concílio, hoje, nós acreditaríamos exatamente naquilo que os testemunhas de Jeová acreditam sobre Cristo. Mas por que isso aconteceu? Porque pela graça do Senhor, pela operação do Espírito Santo, um homem, lá no passado, não aceitou frutos podres. Ele preferiu ser expulso da igreja do que negar uma doutrina bíblica, do que aceitar um homem mau que só queria subverter o cristianismo. Portanto, nós precisamos avaliar criteriosamente aqueles que nos ensinam. E aqui, meus irmãos, é como se eu estivesse dando uma arma para que vocês apontem para mim. Todo aquele que sobe no púlpito deveria ter essa sensação. O ideal de uma igreja é que o pregador suba aqui e tenha dois medos. O primeiro deles é o medo diante de Deus. Porque nós estamos subindo para pregar a verdade de um Deus absoluto. Uma verdade que nós não podemos comportar. Uma verdade que é muito superior a todas as nossas capacidades, intelecto, vontade e tudo que nós somos. A mensagem é muito maior do que nós deveríamos tremer quando subimos aqui. Mas há um outro medo que deveríamos ter. É de tomar muito cuidado para não falar nada que soe como um erro. Porque a gente sabe que a igreja está preparada, apta, para se a gente sair um pouquinho do caminho, desviar um pouquinho a direção, a igreja se levante e diga, não, esse é o ideal. Essa é uma igreja madura. Essa é uma igreja que está pronta para obedecer o mandamento do Senhor. Portanto,
seja quem for que esteja aqui em cima, eu ou qualquer outra pessoa, se em algum momento nós nos desviarmos um pouquinho para cá, ou um pouquinho para lá, digam não. Se levantem, contestem, briguem. E se não resolver, expulsem. Não deixem lobos devoradores entrar no meio da igreja. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Mas nós fazemos isso, mais uma vez, apenas se nós tivermos discernimento da verdade. Nós só discernimos o que é um fruto podre se nós sabemos qual é o gosto de uma fruta saudável. Portanto, tome cuidado com os falsos profetas, discernindo os seus frutos. Em último lugar, lembrando de seu terrível destino. Nosso Senhor Jesus Cristo termina esse texto com uma lembrança bastante terrível, bastante séria. Ele repete aquilo que João Batista disse para os fariseus e saduceus lá no capítulo 3, versículo 10. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que Jesus Cristo está nos dizendo é que todos os falsos profetas serão condenados ao inferno. Ele está querendo deixar claro, percebam, eles não são um de nós. É isso que Cristo está dizendo. Eles produzem maus frutos e quer uma evidência maior de que eles não pertencem a nós, é que eles não vão para o mesmo lugar. Se eles são hereges, se eles desvirtuam a palavra do Senhor, se eles ficam amaciando o ego, se eles ficam a vida toda falando sobre prosperidade ou qualquer coisa que seja, se eles não pregam a cruz de Cristo, se eles vivem de forma devassa, incomprometida com o Evangelho, o destino deles é de qualquer outro ímpio, porque eles são ímpios. Porque eles são ímpios. Portanto, vocês não devem dar ouvidos. É isso que Cristo está dizendo a nós, a igreja. Porque o destino deles é a destruição, é o fogo eterno, é o inferno. E não só o deles, mas de todos aqueles que o seguem. Todos aqueles que seguem falsos profetas estão caminhando para o mesmo lugar. Por quê? Porque ninguém que segue um falso profeta segue totalmente enganado. 2 Timóteo 4, 3 a 4, o apóstolo Paulo nos faz um alerta ao seu filho na fé, dizendo que nos últimos tempos, os homens, não suportarão a sã doutrina. Mas como tendo coceira nos ouvidos, eles vão se cercar de mestres, que os ensinem, segundo a sua própria cobiça, desejo. Sabe por que as pessoas lotam igrejas que falam sobre prosperidade? É porque elas amam isso. É porque elas querem ser ricas. Elas não querem Cristo. Sabe por que pessoas lotam igrejas coaches? Porque as páginas desses homens têm milhares, milhões de gente, de pessoas. É porque essas pessoas amam se sentir o centro do universo. Elas não amam a Cristo. Sabe por que as igrejas que falam sobre cura e tudo mais, e sobre saúde e tudo mais, e sobre mistério e poder, etc., sobre misticismo, prosperam tanto? É porque essas pessoas não querem Deus, elas querem os milagres de Deus. Portanto, elas também são culpadas. Porque elas estão seguindo apenas aquilo que o coração delas quer. E Cristo Jesus nos encerra esse versículo repetindo o que ele diz no versículo 16. Encerra essa parte do texto, desculpem. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O que Jesus está fazendo aqui é usando um artifício, repetindo uma informação, para dizer que tudo aquilo que ele falou entre as duas citações, ou seja, tudo aquilo que ele falou entre o versículo 16 e o versículo 20, dizem respeito sobre o mesmo assunto. Como discernir as pessoas, ou os falsos profetas, pelos seus frutos? Avaliando tudo aquilo que eles produzem, avaliando o seu destino, avaliando para onde eles vão. O que foi dito até aqui é uma diretriz prática para ensinar a cumprir o princípio geral. Pelos frutos os conhecereis. E Cristo dá ênfase. Ele diz, assim pois, é de fato assim. É somente pelos frutos que você discernem quem é verdadeiro
de quem é falso. Cristo espera que nós façamos isso. E meus irmãos, nós precisamos pedir discernimento todos os dias para não sermos enredados. Cuidado com o que você compartilha na internet. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com quem você segue nas redes sociais. Cuidado, cuidado, cuidado. Cristo Jesus nos mostra que o destino daqueles que negam o evangelho por causa de falsos profetas é terrível, porque o destino deles é terrível. E nós devemos ter discernimento. Concluindo, em última instância, o que nós estamos dizendo é: não choque ovos parasitas. Não choque ovos parasitas. Não permita se enganar por aquele ovinho que foi plantado por outro pássaro no nosso meio. Que parece muito com um crente, que parece muito com uma pessoa bem intencionada, mas que na verdade só está ali esperando o momento apropriado para sair da sua casca e destruir todo o ninho. E amados irmãos, quando isso acontece, ou se isso chega a acontecer, a tendência sabe qual é? É ao mesmo tempo a igreja aumentar e diminuir. Em que sentido? O prédio, aquilo que nós chamamos de igreja, a localidade, provavelmente vai ganhar muitos adeptos. Porque ninguém mais está falando de inferno, ninguém está mais falando desse negócio desconfortável de pecado, nada disso. Então vem muita gente. Aparentemente a igreja está cheia. Mas o que vai acontecer é que os verdadeiros crentes ou vão sucumbir por um bom tempo, até agonizarem e saírem, ou vão procurar algum outro lugar. Então, a igreja pode estar aparentemente cheia, mas na realidade estará completamente vazia. Porque aqueles que deveriam cuidar da igreja, a própria igreja, aqueles que deveriam estar tomando cuidado com os falsos profetas, aqueles que deveriam checar todos os dias se tem um ovo estranho no ninho, não fizeram o seu trabalho. E agora o ovo chocou, a ave parasita nasceu, e já não há mais nada a ser feito, senão destruir o ninho. Porque tudo foi perdido. Não aceitemos falsos profetas. Tome cuidado com isso, porque eles desfraem a igreja. Mas nós devemos agradecer ao Senhor, porque Ele teve a preocupação de nos alertar. Cristo Jesus não nos deixou no escuro, mas Ele disse: isso vai acontecer, então tomem cuidado. Que a nossa igreja, amados irmãos, seja conhecida muito mais do que apenas por ser uma igreja acolhedora, isso deve acontecer. Uma igreja missionária, isso deve ser também. Muito, muito, como de fato tem sido. Mas que a nossa igreja continue a ser reconhecida como uma igreja bíblica, que não tolera falsos profetas, que não permite que ovos estranhos, ovos parasitas, sejam chocados nesse ninho. Que o Senhor preserve esse pequeno ninho e que nos guarde até o final. E que nos dê discernimento diariamente. E desejo por conhecer mais, para que nós nos defendamos os nossos. E se o Senhor assim permitir, também tiremos outros destes meios. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Amém. Vamos nos levantar, vamos fazer uma oração, encerrar este culto. E ao final da oração terminaremos com a oração do Pai Nosso. Oremos todos. Pai Todo-Poderoso, nós queremos bendizer a Ti, porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós somos advertidos nessa noite, ó Deus, sobre um assunto que de fato não é muito confortável, e um assunto que dificilmente, se não fosse uma exposição contínua, nós nos sentiríamos entusiasmados para falar, ó Deus. Porque é um assunto que confronta, é um assunto, ó Deus, que nos mostra que nós não estamos tão confortáveis assim, mas que, de fato, a nossa vida cristã corre perigo diariamente. O Senhor Jesus Cristo nos disse que nos enviaria como ovelhas para o meio de lobos. E aqui, pela Tua graça, o nosso próprio amado Mestre nos adverte e nos dá um aviso sobre o cuidado que devemos ter contra falsos profetas, que parecem muito bonzinhos, mas são predadores. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor misericórdia, porque pela nossa capacidade intelectual, por mais que nós estudemos, por mais que nós nos dediquemos profundamente
a bons livros, por mais que nós acatemos os conselhos que aqui foram nos dados ao Senhor Deus, de estudar a história da nossa igreja, de nos dedicarmos à confissão de fé, aos catecismos, aprendermos boa teologia, se não for a iluminação do Teu Santo Espírito, nós vamos nos deixar levar por falsos profetas. Se é que nós mesmos não nos tornaremos em falsos profetas. Portanto, tem misericórdia de nós, porque nós reconhecemos que não é na força do nosso braço, mas é na força do Teu Santo Espírito, no verdadeiro poder misericordioso do Senhor, é que nós podemos resistir. Nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque Tu não apenas nos chamaste para o caminho apertado, não apenas nos fizeste entrar pela porta estreita, mas nos dá instruções diariamente sobre como caminhar nesta vida. Nós queremos bendizer a Ti, ó Deus, e queremos pedir misericórdia daqueles que são Teus eleitos, ó Deus, mas ainda estão em âmbitos onde falsos profetas ainda imperam, Senhor. Tira-os de lá, usa a vida deste povo que está aqui reunido para mostrar a verdade em amor, em compaixão, em desejo, ó Deus, de discernimento verdadeiro, para que o Teu povo, ó Deus, seja melhor alimentado. Também, ó Deus, nós pedimos que o Senhor preserve, por misericórdia, o púlpito desta igreja. Ó Senhor, não permita que falsos pastores, não permita, Senhor Deus, que homens malignos subam aqui, ó Deus, e conquistem os corações. Ó Deus, faz da Tua igreja forte, corajosa. Faz, ó Deus, de fato que nós sejamos aptos para discernir aquilo que está sendo dito, para avaliar se de fato é como convém. Que se algum dia se levantar alguém aqui, pregando falsas doutrinas, vivendo de forma dissoluta e tentando arrastar outros por este caminho destruidor, que a sua igreja se levante e expulse do meio estes que vêm enviados por Satanás. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Converte os corações, dá-nos mais interesse, prepara-nos, porque realmente estamos em uma grande batalha. Tem misericórdia de nós e nós mais uma vez agradecemos, porque o Senhor nos instrui e nos capacita para compreender e viver de forma apropriada. Livra-nos do mal, Senhor Deus, e nos ensina a orar, assim como o nosso amado Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.